A graça e paz, meus queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o Sermão do Monte, esse sermão tão essencial para as nossas vidas. Já estamos iniciando agora o capítulo 7. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 7, onde nós estaremos estudando sobre os relacionamentos do cristão. E a palavra de Deus vai dizer assim para nós: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nesse momento nós vamos orar. Pai, nós glorificamos ao Senhor pela Escola Bíblica Dominical, por essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de estudar o maior sermão pregado em toda a história da humanidade, o Sermão de Cristo Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Estamos algumas semanas, ó Senhor, fazendo a exposição desse sermão maravilhoso, e que o Senhor possa falar-nos nesta manhã de maneira profunda aos nossos corações. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de fazer simplesmente um resumozinho bem rápido do que já foi falado até aqui. E eu gosto das palavras de C.H. Dodge. Diz que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. É a ética absoluta do reino de Deus. A ética do reino de Deus, esse Sermão do Monte, não afrouxa as exigências da lei para render-se à licenciosidade, sem freios. Se nos reinos do mundo o forte prevalece sobre o fraco e o poder da vingança esmaga até os inocentes, no reino de Deus o perdão é maior do que a vingança e a busca da reconciliação é melhor do que a vitória no tribunal. Nos reinos do mundo, os homens se satisfazem com ações certas sobre as investigações da lei. No reino de Deus, até mesmo as motivações no coração são contadas. Odiar alguém é matá-lo no coração. Olhar para uma mulher com intenção impura é adulterar com ela. Se os tribunais da terra só podem julgar palavras e ações, no reino de Deus, o tribunal divino julga até mesmo as intenções. Na ética do mundo, o casamento está cada vez mais enfraquecido e o divórcio está cada vez mais robusto. No reino de Deus, divorciar-se por qualquer motivo é entrar pelos corredores escuros do adultério e arruinar não apenas a própria vida, mas também a família. Na ética do mundo, o sexo tornou-se banal e promíscuo. Toda sorte de aberrações sexuais é aplaudida e incentivada. Mas no reino de Deus se exigem a pureza no coração e a fidelidade nos relacionamentos. Na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vida. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser e não pelo que de fato são. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes nem aplausos dos homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus, que tudo vê em secreto e a todos sonda. No reino de Deus, o indivíduo é rigoroso
no reino de Deus, o indivíduo é rigoroso ao tratar seus próprios pecados, mas é compassivo em lidar com os pecados do próximo. Essa é a introdução do pastor Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Mateus, quando ele fez uma introdução do Sermão do Monte de Jesus. Eu fiz um resumo do resumo para falar que o reino de Deus, ele é da contracultura, ele é diferente desse mundo ao qual nós vivamos. Como diz aqui Hernandes Dias Lopes, Jesus introduz um novo tema em seu sermão. Agora, no versículos de 1 a 6 do capítulo 7 de Mateus, tratando agora do complexo tema do julgamento. Ao mesmo tempo que condena o julgamento temerário, ele incentiva o julgamento daqueles que desprezam a mensagem de Deus e atacam os seus mensageiros. O que Jesus está condenando aqui, portanto, é o hábito de fazer crítica dura e não um exercício da faculdade crítica pela qual os homens podem fazer e se espera que façam em ocasiões específicas. Juízo de valor, escolhendo entre diferentes programas e planos de ação. Então o Senhor Jesus aqui, ele começa um novo tempo, aborda já, finalizando o seu sermão, já no capítulo 7, temos a finalização do sermão de Jesus Cristo. Então, julgar ou não julgar? Quais são os nossos relacionamentos? Quais são os relacionamentos do cristão, já que é a nossa lição de hoje? Então, meu querido, nesta lição, que o texto básico é Mateus 7, de 1 a 6, e o texto-chave, não julgueis, para que não sejais julgados. O alvo desta lição é mostrar que os nossos relacionamentos devemos evitar fazer crítica ferina e dura e maldosa contra os irmãos, mas usar nossas faculdades críticas para conhecer e evitar as pessoas que são contra o plano de Deus. Então, meus queridos, o autor da revista diz: você já julgou alguém? Ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude para relacionar-se bem na família de Deus? É necessário saber como lidar com o julgamento, saber quais são os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus, que é o versículo C. Não dê pérolas aos cães, aos porcos, né? Porque pessoas que muitas vezes nós pregamos o reino de Deus e eles não aceitam o reino de Deus, eles não querem o reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pregava para os judeus, quando ele entrava numa sinagoga, quando ele estava numa cidade para plantar uma igreja, como ele plantou na cidade de Filipos, como ele plantou na cidade de Corinto, e quando ele entrava na cidade para plantar uma igreja, e a primeira estratégia do apóstolo Paulo era pregar na sinagoga para os judeus. E esses judeus rejeitaram, e ele dizia naquele contexto: estou limpo do sangue de vocês. E ele se voltava para os gentios, porque não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então, meus amados, nós temos o primeiro ponto: os empecilhos do relacionamento argueiro e trave. Na minha versão, cisco e trave. É interessante essa primeira passagem ao qual Jesus vai nos ensinar. Passamos a ter uma nova relação quando nós nascemos de novo, quando nós experimentamos a graça do Senhor, quando nós fomos regenerados, alcançados pelo amor de Deus, que nos purificou e nos perdoou dos nossos pecados, né? Tornamos agora filhos de Deus, irmãos uns dos outros. E nos relacionamentos interpessoais, existe um obstáculo significativo que nós vamos enfrentar enquanto estivermos neste mundo, que é o pecado, o argueiro e o cisco. Vamos falar do argueiro, né? O argueiro ou cisco é um pequeno fragmento qualquer, uma lasca que pode causar irritação, ainda que pequena.
é uma figura para pequenas falhas, pequenos pecados que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre cristãos. São pequenas atitudes, pequenos pecados que não causam muito impacto aos nossos próprios olhos. Mas Jesus fala de trave. E é interessante que o que tem a trave é que tenta corrigir o que tem no cisco. E a trave são as vigas ou colunas sobre as quais uma casa era edificada. A trave significa pecados e grandes falhas. A existência desses pecados prejudica o relacionamento entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma como podemos retirá-los do nosso meio, né? E é interessante quando você quer tirar o cisco do seu irmão e você tem uma trave diante dos seus olhos, ou seja, quando você tem uma vida mais pecadora do que aquele seu irmão que está tendo simplesmente um deslize, um pecado. Eu sei que não tem pecado e pecadão. Não tem pecadinho e nem pecadão. Existe pecado. Mas nós sabemos que todos os pecados nós teremos consequência. Lembra-se de Davi? Quando Natã foi repreendê-lo, que o homem tinha uma ovelhinha só, o outro tinha um rebanho. E ele matou aquela ovelha daquele homem, né? E ele ficou indignado com isto, porque aí ele falou, esse homem tem que morrer. Aí Natã, com essa ilustração, fala do pecado de Davi, fala daquilo que ele cometeu, que ele fez. Ele cometeu um homicídio, né? Um adultério e um assassinato. Então ele não estava vendo o seu próprio pecado, mas ali Deus começou a julgá-lo, começou a repreendê-lo, e ele foi impactado, foi confrontado através do profeta Natã, e ele se arrependeu dos seus pecados. Então, nos nossos relacionamentos, nós temos que pensar nisso. Quando eu era seminarista lá no Rio de Janeiro, tinha um irmão de uma igreja com a qual eu estava cooperando na época de 1984, um irmão vivia toda a igreja do culto da manhã começava com a escola dominical e ele era o diretor da escola bíblica dominical e sempre trazendo uma palavra dura de repreensão para a igreja, para os jovens, para os adultos ali da igreja. Ele sempre trazendo assim, todo domingo, era uma repreensão severa, dura daquele irmão. Mas passado o segundo tempo, foi revelado que aquele irmão tinha uma vida dupla. Ele tinha uma família oficial que era membro da igreja e ele tinha uma outra família que morava em outra cidade, em outro bairro do Rio de Janeiro, que ele tinha 3 filhos, vivendo uma vida hipócrita. É nisso que Jesus está querendo dizer aqui, sobre cisco, né? As nossas pequenas falhas, e a trave, nossos pecados maiores. E aqueles que têm a trave tentam repreender, julgar, disciplinar aqueles que têm pecados menores do que aquele outro que tem um pecado bem maior. Então, os empecilhos do relacionamento, cisco e trave. A nossa lição no segundo ponto vai dizer como retirar os empecilhos, critério e medida, os versículos 2 a 5 de Mateus 7. Quando Jesus diz, não julgueis, ele não está condenando o exercício natural do ser humano de fazer uso da faculdade crítica, do juízo de valor e escolha entre diferentes programas e planos de ação, mas sim o de hábito fazer crítica ferina e dura contra os irmãos, o que deprime, machuca, enfraquece, em vez de corrigir, fortalecer e edificar. Então nós temos que ter essa compreensão que o objetivo da nossa disciplina, do nosso julgamento, não são os nossos próprios julgamentos. É a palavra de Deus, né? Quando a gente vai fazer de maneira, ver o critério do nosso julgamento, o critério que nós vamos fazer para com as pessoas, e como nós devemos ajudar as pessoas que estão vivendo uma vida que naquele momento não está de acordo com a palavra do Senhor. E nós que somos mais assim maduros, somos espirituais, que queremos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, aquele que vai não julgar, mas aquele que vai exortar, que vai falar, direcionar, de acordo com as Escrituras, a palavra de Deus,
para que aquele irmão possa ser corrigido, né? Não com a gente com dura cerviz, não para machucar mais ainda o irmão, não para humilhar mais o irmão, mas sim para restaurar o irmão. Então, não julgueis. Então, o Senhor Jesus não está condenando o exercício natural do ser humano de fazer uso da sua faculdade crítica, do juízo de valor e escolha entre diferentes programas e planos de ação, mas sim o de hábito de fazer crítica ferina, ou seja, nós não podemos fazer crítica dura, ferina contra os irmãos, o que vai causar mais depressão, vai deprimir mais o irmão, vai machucar mais o irmão e muitas vezes vai enfraquecer mais o irmão. Em vez disso, nós devemos corrigir, fortalecer e edificar. Exortar, edificar. Esse é o critério quando nós estamos julgando uns aos outros. Porque nós somos pecadores. Nós sempre teremos ciscos nos nossos olhos. Nós sempre teremos, outros terão traves nos seus olhos. E nós devemos ter que ter a bússola, o parâmetro da palavra de Deus para que nos nossos relacionamentos nós possamos exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros na graça de Cristo. Sabe por quê? Porque nós fomos julgados, nós já estamos julgados. Quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. Diz Mateus, diz Marcos, também diz João, né? Porque não crê no Filho de Deus. Então nós já fomos julgados. O julgamento quem vai dar é Deus. Nós só temos que exortar uns aos outros para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que venham edificar a vida da igreja, a vida dos nossos queridos e amados irmãos. Então, como tirar os empecilhos e julgar corretamente? Em primeiro lugar, julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Esse é o primeiro ponto. Com critério com que julgardes e com a medida com que tiverdes medido. Ao olhar falhas do irmão, devemos perguntar: como eu gostaria que olhasse as minhas próprias falhas, com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. Então, a primeira coisa, julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Ame o irmão como você gostaria de ser amado. Então, ao olhar as falhas, nós devemos pensar nisso, meus irmãos. Tire primeiro os próprios pecados, para nós podermos exortar o outro. Tire primeiro os próprios pecados. É o que diz o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Alguém que se examina primeiro e tem autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, terá uma vida melhor para ajudar a tirar os pecados dos irmãos, sem machucá-los, mas ou prejudicá-los, sem machucá-los e sem prejudicá-los. E não seja hipócrita, terceiro ponto, ou falso. O versículo 4 e 5 vai dizer: lembre-se de que nossa tendência sempre é aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Porque quando nós pecamos, nós temos a natureza de esconder, de fugir, de omitir, de enganar, de não ser verdadeiro conosco. E para que o nosso pecado não seja revelado, muitas vezes nós vestimos uma capa de espiritualidade, de santidade, e quando vemos alguns pecados na vida dos outros irmãos, nós temos um julgamento muito severo. Todas as pessoas que vivem em pecado, que estão dentro da igreja, eles querem viver não o evangelho, mas eles querem viver o legalismo do evangelho, como os fariseus no tempo de Jesus. Nós sabemos que o público-alvo que Jesus Cristo está direcionando essa mensagem também são os fariseus, que eram hipócritas. Mateus, ele registra, no capítulo 23, Jesus registra toda a hipocrisia dos fariseus. Então, meus amados, lembre-se de que nossas tendências sempre é aumentar os pecados alheios e diminuir nossos próprios pecados. Sendo assim, não devemos criticar nossos irmãos.
ou censurá-los quando aos seus erros, quando estamos cometendo erros mais graves. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Já citei o exemplo de Davi, quando o homem rico que tomou a cordeirinha do homem pobre, no julgamento de Davi, deveria ser condenado à morte. Mas Davi não conseguia ver seu próprio pecado, que era muito mais grave, o adultério e homicídio que ele havia cometido. Então, não se coloque na posição de juiz. Não se coloque na posição de juiz. A posição do cristão é a de ajudar o irmão a corrigir o erro com mansidão, empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar as soluções. E nós temos que entender que nós somos pecadores, que todos nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Quando nós olhamos para o que Cristo fez por nós, que nos alcançou com a sua graça, a nossa postura nunca vai ser de ser juiz, mas de ser aquele que, com critérios de acordo com as Escrituras, com a palavra do Senhor, alerta, exorta o irmão, de acordo com os princípios da Bíblia, no Evangelho de Jesus, para que esse irmão que pecou, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós nesse mundo caído ao qual nós vivemos, nós estamos à mercê do pecado. Então nós precisamos ter a palavra do Senhor, temos que ter o critério da graça de Deus para ajudar o irmão caído, não levá-lo mais à depressão, não levá-lo mais a se afastar do reino de Deus, mas que ele possa ser alcançado com a graça salvadora do Senhor. Então, e nós devemos sempre, quando você não se coloque na posição de juiz, como eu já disse, a posição do cristão é a de ajudar o irmão a corrigir o seu erro com mansidão, de acordo com Gálatas capítulo 6, versículo 1, empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar as soluções. E muitas vezes, quando um irmão peca e ele está amargurado, quem nunca ficou amargurado? Quem nunca teve problemas de pecado, como todo mundo tem? Então, quando o irmão está naquela condição que você já passou, e você olha para ele com simpatia, com empatia, e vai dizer, meu irmão, eu também já caminhei já vivi isso na minha caminhada cristã, e essas são as consequências que eu vivi, que talvez você está vivendo. Então, a pessoa vai entender que você teve essa mesma experiência, e você vai dizer, olha, a minha salvação, a minha libertação foi quando um irmão, com exortação das Escrituras, uma pregação que ouvi do pastor da igreja, as coisas foram mudadas, eu me arrependi e eu confessei o meu pecado. Isto é que nós devemos fazer, é ajudar o irmão a reconhecer os seus erros e ele mesmo, com a sua boca, confessar os seus pecados, como fez Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã. Quando ele falou do pecado de Davi, Davi se prostrou diante do Senhor e disse, pequei contra o Senhor. E Natã disse, e Deus perdoou o seu pecado. É este o objetivo que nós devemos fazer, é exortar o irmão. O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. São palavras de John Stott, que escreveu também o Sermão do Monte, um livro muito famoso, Contra a Cultura. Então, o cristão, como diz Hernandes Dias Lopes, é ponta cabeça, é a pirâmide ao inverso, né? E Stott é contra a cultura. O cristão não vive de acordo com a cultura deste mundo pecaminoso. Ele vive de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E agora ele vai falar, né? Nós falamos no primeiro ponto, os empecilhos do relacionamento, o cisco e a trave. O segundo ponto, nós falamos sobre como retirar os empecilhos, critério e medida. E agora no versículo 6, que vai dizer assim, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Então, lidando com os maus líderes. Então, esse é um contexto, né?
porque muitos estão se levantando até para sermos pastores, pregadores, falsos irmãos, irmãos maus e maus crentes, que ele vai dizer a mesma coisa, né? Não deis aos cães o que é santo. Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. Quem são esses cães? O próprio Paulo esclarece no mesmo versículo: acautelai-vos dos maus obreiros, que vem disfarçado de ovelhas, mas são lobos devoradores. E há muitos lobos pregadores, maus pastores, maus obreiros, maus crentes que estão dentro das nossas igrejas. Infelizmente, os maus líderes que só conseguem ver a letra, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Constantemente Jesus exortava os fariseus e escribas por terem uma atitude legalista, sem discernimento do verdadeiro sentido espiritual das Escrituras. Isso os levava à hipocrisia de julgar os outros sem julgar a si mesmo. Recentemente passou na YouTube uma mensagem bem rápida, depois foi cortada, de um pastor que iria pregar na igreja lá nos Estados Unidos, pastor brasileiro, uma igreja nos Estados Unidos, mas de brasileiros, de pregação em língua portuguesa. O pastor pegou o microfone, agradecendo a banda que estava adorando o Senhor, buscando ali o Senhor, glória, aleluia, Senhor, santo é o Senhor. Aí chega o irmão lá, tira o microfone do pastor e começa a falar do caso do pastor com a sua própria esposa, né? Ou seja, esse falso obreiro vivendo uma hipocrisia, não vivendo a verdade do Evangelho de Jesus. E isso foi assunto notório que espalhou pela internet. Infelizmente, um mau testemunho desse mau obreiro, ao qual nós vimos que ele não foi modelo do seu próprio rebanho. Então, os maus líderes não prezam o que é santo. Eles são legalistas, mas eles vivem uma vida de pecado. Então, valorizam mais o fazer do que o ser. Vivem da aparência e, por não terem autoridade espiritual, usam o autoritarismo para não serem confrontados e julgados corretamente. Na sua escala de valores, as coisas e regras são mais importantes do que as pessoas. E buscar as coisas naturais e terrenas é mais importante do que buscar as espirituais e as celestiais. E esses pastores fraudulentos, maus pastores, eles só pensam no ter. Ele não pensa na ação do outro, da tragédia do outro, da dificuldade do outro, porque são maus obreiros. E eles serão julgados. Esses são os cães, né? Esses são os cães ao qual o apóstolo Paulo esclarece dizendo: acautelai-vos dos maus obreiros. E também aqui na nossa revista vai falar no quarto ponto, lidando com maus crentes. São maus obreiros, isso que são cães, e também maus crentes. Existem na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho de Jesus, nem o Senhor da igreja. As pérolas que são lançadas aos porcos são como as riquezas das escrituras, que não são consideradas importantes e por isso são desprezadas e pisadas. Eles não fazem caso dessas mensagens, dessa riqueza, já que o cristão verdadeiro, como diz Paulo aos Efésios capítulo 1, verso 3, que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Esses irmãos veem essas pérolas do evangelho que são lançadas a essas pessoas que não são crentes, são maus crentes, que são porcos que não querem ver as riquezas do evangelho de Cristo, que não consideram importantes para a sua vida. São a maior preciosidade desse mundo, meus irmãos, é o evangelho de Jesus, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, a grandeza do evangelho não pode ser vulgarizada diante das pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. Tem muitas pessoas que conhecem, mas não praticam.
E aqueles que não ouvem, não conhecem, não experimentam, são ignorantes. Então, podemos resumir o ensino dessa lição da seguinte maneira: Jesus é sábio e equilibrado. Agir com precipitação não é um bom caminho. Precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos. Os erros precisam ser removidos, sejam eles grandes, trave, ou pequenos, cisco. Devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado sem crítica ou condenação, mas com amor e empatia, como diz a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Atacar, criticar os erros do irmão sem a autoanálise é uma atitude insensata e prejudicar. Usar nossa potencialidade crítica para discernir e conduzir nossos relacionamentos não é errado. E eu gostaria de terminar essa lição com uma palavra do pastor Martyn Lloyd-Jones. Ele escreveu um livro também sobre, um dos melhores livros sobre o Sermão do Monte, já escrito no século XX. Ele é muito detalhista, um livro maravilhoso. E falando sobre não julgueis. Eu gostaria de encerrar com essas palavras do Martyn Lloyd-Jones, quando ele vai dizer assim para nós: não julgueis. Ao assim fazermos, agradeçamos ao Senhor que temos um evangelho que nos segreda ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Que nos ensina que nenhum de nós repousa sobre a sua própria justiça, mas antes sobre a retidão do Senhor Jesus Cristo. Sem ele, estaríamos condenados, inteiramente perdidos, tão somente condenados a nós mesmos quando julgamos outras pessoas. A verdade, entretanto, é que o Senhor Deus é juiz, e ele proveu-nos um meio através do qual passamos do julgamento para a vida. Essa exortação indica que deveríamos viver neste mundo como um povo que passou pelo julgamento em Cristo. Um povo que agora vive na companhia dele, de Cristo. Um povo que percebe que foi salvo por sua admirável graça e verdade. Não julguemos por causa desses três motivos, por causa desses motivos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quão bom é que possamos enfrentar a verdade à luz do Calvário e do sangue vertido por Jesus Cristo. Contudo, se você deseja evitar ser castigado nesta vida, bem como evitar o sofrimento da perda na vida futura, pois assim nos ensina as Escrituras, então não julgue os seus semelhantes, a menos que primeiramente julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. Então nós somos salvos pela graça do Senhor, já fomos perdoados por Cristo Jesus, nós estávamos condenados, né? Fomos absolvidos desta condenação. A palavra do apóstolo Paulo diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Então, quando nós olharmos os erros do irmão, vamos olhar com critério. O critério maior é ter um objetivo, que é ajudar o irmão a ele ser edificado, fortificado, consolado, exortado, para que ele abandone essa prática que não é bom para a sua própria vida. Mas fazemos isso não como juiz, mas como irmão, que somos também pecadores. Muitas vezes nós temos um cisco, outras vezes temos uma trave. E nós devemos viver uma vida não legalista, mas uma vida na graça, perdoando mutuamente, orando uns pelos outros. Essa mutualidade que o Evangelho nos apresenta. Orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é o Evangelho. É isso que essa proposta. Não julgueis. Não devemos julgar ninguém. Quem julga é o Senhor. O juiz é o Senhor. Ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai julgar toda a humanidade. Nós devemos exortar o irmão que muitas vezes na sua caminhada cristã tropeça ali, e nós devemos ajudar a levantá-lo para que ele possa viver as riquezas
do Evangelho de Cristo, porque Deus estava em Cristo, perdoando pecadores, salvando pecadores. Como Paulo disse, como ele dizia, eu sou o principal. É nessa característica do Evangelho que nós devemos viver para a graça do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos que tenham o critério crivo das Escrituras, para que nós sejamos curados, abençoados, para que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, porque nós temos uma missão, e a nossa missão é divulgar a toda criatura o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.